Olá, vamos tratar hoje um pouquinho a respeito do conceito de campo em Pierre Bourdieu. É sempre bom lembrar que o campo, na teoria bourdieusiana, é uma construção mental. O campo não existe na realidade. Ele é um instrumento do qual se vale o investigador para analisar uma determinada parte da realidade. Neste sentido, o investigador pode construir quantos campos de investigação ele quiser, uma vez que se trata, fundamentalmente, como diz o próprio Bourdieu, de um modo de construção do objeto que vai comandar ou orientar todas as opções práticas de pesquisa. Consequentemente, o campo é um recurso metodológico a partir do qual Bourdieu poderá realizar as suas análises. A respeito do campo, Bourdieu possui um texto interessante intitulado Algumas propriedades dos campos. Este texto se encontra dentro de um livro de Bourdieu intitulado Questões de Sociologia, publicado há alguns anos no Brasil. Vejamos, pois, o que diz Bourdieu a respeito do campo neste pequeno texto. Diz Bourdieu: os campos se apresentam à apreensão como espaços estruturados de posições ou de postos cujas propriedades dependem das posições nestes espaços, podendo ser analisadas independentemente das características de seus ocupantes, em parte determinada por elas, as leis gerais dos campos. Então vamos lá. Os campos se apresentam à apreensão como espaços estruturados de posições. Significa o quê? Significa que, no interior de um determinado campo, campo religioso, campo político, campo artístico, ou na infinidade de campos que se queira construir, os agentes, portanto, os indivíduos ou grupos de indivíduos que se fazem presentes nestes campos, eles não ocupam posições idênticas. Eles estão distribuídos de uma maneira desigual. Daí que Bourdieu fala que são espaços estruturados de posições. Lembrando que estas posições são sintetizadas por Bourdieu, fundamentalmente em cima da ideia de dominantes e dominados. E vale lembrar aqui que dominantes e dominados, em Bourdieu, não tem nada a ver com a discussão de dominantes e dominados na análise de classes realizada por Marx. Os campos se apresentam à apreensão como espaços estruturados de posições ou de postos, cujas propriedades dependem das posições nestes espaços. Cada campo tem a sua lógica interna. Portanto, cada campo vai possuir uma estruturação específica. E estas propriedades podem ser analisadas independentemente das características de seus ocupantes. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que o campo ele tem uma lógica interna e aqueles que vão participar do campo precisam estar em sintonia com as regras internas deste campo. Um indivíduo que queira participar do campo esportivo precisa estar em sintonia com as regras existentes de antemão no campo esportivo. A mesma coisa se pode dizer a respeito do campo político, do campo artístico e assim por diante. Ou seja, existem estruturas às quais os indivíduos que
participam ou querem participar desta estrutura precisam seguir as regras. Existem estruturas que indicam aos indivíduos quais as regras que eles devem seguir dentro destas estruturas, caso queiram ter possibilidades de intervir no interior destas estruturas. Outro ponto observado por Bourdieu, consequentemente, é o de que há leis gerais dos campos. Significa que um determinado campo, ele não se desenvolve de uma maneira qualquer. Ele se desenvolve dentro de determinadas regras, dentro de determinadas características específicas que precisam ser conhecidas pelos indivíduos ou grupos de indivíduos no interior do campo, caso queiram ter possibilidade ou probabilidade de existirem dentro daquele campo. Estas leis, embora sejam leis específicas, elas são leis invariáveis, no sentido de que todo campo, para Bourdieu, será um campo de lutas. Só que estas lutas são travadas de maneiras específicas, uma vez que cada campo possui propriedades também específicas. Daí Bourdieu dizer que em cada campo se encontrará uma luta, da qual se deve, cada vez, procurar as formas específicas entre o novo que está entrando, o indivíduo ou grupos de indivíduos que estão entrando no campo, e que tenta forçar o direito de entrada, e o dominante, que tenta defender o monopólio, excluir a concorrência. Isto significa que, no interior do campo, existem aqueles que já estão alocados no campo e que procurarão preservar as suas posições ou ampliar as suas posições. E, de outra parte, existem aqueles que querem entrar no campo e, consequentemente, disputarão com aqueles que já estavam no campo o direito de pertencerem àquele campo ou mesmo de se tornarem os dominantes naquele campo. Continua Bourdieu observando o seguinte: os interesses no campo são interesses distintos. Portanto, são irredutíveis aos objetos de disputas e aos interesses próprios de outros campos. Significa que cada campo, ao ter a sua lógica interna, acaba se estruturando de uma maneira totalmente distinta dos demais campos. É importante observar que é possível um campo ter contato com outro campo na leitura bourdieusiana. Isto, no entanto, não vai eliminar as propriedades específicas do campo. Assim como é possível indivíduos e grupos de indivíduos migrarem de um campo para o outro. Mas estes indivíduos não podem atuar no interior do outro campo levando as mesmas regras do campo anterior, uma vez que cada campo está estruturado dentro de uma determinada especificidade. Voltemos, pois, à passagem de Bourdieu neste texto. Um campo se define, entre outras coisas, através da definição dos objetos de disputas e dos interesses específicos que são irredutíveis aos objetos de disputas e aos interesses próprios de outros campos. Ou seja, cada campo tem a sua lógica interna e tem uma luta específica, tem um embate específico. E que não são percebidos por quem não foi formado para entrar neste campo. Significa que, quando você entra no campo, você precisa conhecer as regras do jogo. Só que aqueles novos que estão chegando ao campo, necessariamente não conhecem a regra do jogo. Há uma ideia muito forte em Bourdieu
que é a ideia de que no campo se joga o jogo e que para participar das disputas no interior do campo é necessário conhecer as regras do jogo no interior do campo. Peguemos, por exemplo, um indivíduo que passou grande parte da sua atividade profissional como juiz de primeira instância. De repente, este juiz abandona a toga e decide entrar no campo político, a convite de um outro político. Dentro deste novo campo, que é o campo político, ele acredita que vai poder atuar da mesma maneira que atuava no campo jurídico, onde ele conhecia as regras daquele campo. O resultado é que, ao não conhecer e não dominar as regras do novo campo, que é o campo político, aquele juiz ele vai ficando cada vez mais escanteado dentro deste determinado campo. Ele só tem condições de sobreviver neste novo campo para o qual está migrando se ele aprender não aprender a atuar neste novo campo, não com as regras do tempo que ele era jurista, e sim com as novas regras que impõem as lutas políticas no interior deste campo político. Daí que estas novas regras não são imediatamente percebidas por quem não foi formado para entrar neste campo. Cada categoria de interesses implica na indiferença em relação a outros interesses. Isto quer dizer que cada novo campo tem uma certa indiferença em relação ao outro campo. Por quê? Porque a regra do jogo em um campo não é idêntica à regra do jogo no outro campo. Há outros investimentos destinados, assim, a serem percebidos como absurdos, insensatos ou nobres. Isso significa que pode até parecer totalmente absurdo o que se passa no outro campo. Só que aquele que chegou precisará compreender as regras deste campo e vai descobrir que dentro daquilo que aparentemente era absurdo, existe uma lógica interna, que é a lógica do próprio campo. Para que um campo funcione, continua Bourdieu, é preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas para disputar o jogo. Isto quer dizer que, no interior do campo, se joga o jogo e que disputas são estabelecidas entre aqueles que estão tentando dominar o campo e aqueles que já dominam o campo e que querem preservar ou ampliar suas posições no campo. Para poderem atuar no campo, é necessário que estes indivíduos ou grupos de indivíduos estejam dotados de um certo habitus, ou seja, de disposições duráveis, de aprendizados que possam ser utilizados no interior do campo dentro do qual vão passar a jogar o jogo. E é a posse destes habitus, portanto, dessas disposições duráveis, que produzirão a possibilidade de conhecimento e reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos objetos que estão em disputa no interior do campo. Sem os devidos habitus, sem as devidas disposições duráveis, toda luta que aqueles que tentam entrar no campo pretendem travar serão lutas inglórias, uma vez que eles não vão estar municiados para compreender quais são as regras que se joga dentro daquele campo específico. Bourdieu continua observando que um campo pode se contentar em acolher e consagrar um certo tipo de habitus já mais ou menos integralmente construído. Significa que, dentro de um determinado campo, podem ser incorporadas disposições duráveis que inicialmente não pertenciam àquele campo. A estrutura do campo
é um estado de relação de força. Significa que o campo é tudo menos uma relação harmônica. Ao estar estruturado de uma maneira desigual, este campo ele vai fazer também com que aqueles que atuam dentro dele tenham forças desiguais. Quanto maior for o capital que um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos possui dentro do campo, maior será a possibilidade deste indivíduo ou grupo de indivíduos atuarem dentro do campo. Quanto menor for o capital que eles possuem, menor a probabilidade de terem sucesso dentro daquele campo no qual estão atuando, uma vez que dentro do campo é necessário aprender as regras do jogo. Daí que a estrutura do campo é um estado da relação de força entre os agentes ou as instituições engajadas na luta. Ou, se preferirmos, diz Bourdieu, da distribuição do capital específico que, acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as estratégias posteriores. Com isto, Bourdieu quer dizer que não se entra no campo sem capital. Um mínimo de capital, ou seja, daquilo que pode ser utilizado para fazer a luta do campo, é necessário. É importante observar que capital para Bourdieu não tem o mesmo sentido que capital para Marx. Para Bourdieu, capital é tudo aquilo que o indivíduo ou grupos de indivíduos, ou até mesmo grupo de indivíduos, pode utilizar no interior do campo para fazer valer a sua posição, ampliar ou conservar a sua posição. Continuando com a passagem de Bourdieu, ele vai dizer: esta estrutura do campo, que está na origem das estratégias destinadas a transformá-la, também está sempre em jogo. Significa que não existe uma estrutura definitiva do campo. O campo é sempre um campo em reconstrução. Por quê? Porque as disputas no interior do campo são sempre também disputas a serem realizadas, portanto, é um jogo que está sendo continuamente jogado. Nesta passagem, Bourdieu introduz um outro conceito que é fundamental para ele, que é o conceito de estratégia. Significa que no interior do campo não se atua de uma maneira qualquer. No interior do campo se atua sempre perseguindo determinados objetivos. E estes objetivos estarão sempre sendo empregados à luz dos capitais que indivíduos ou grupos de indivíduos possuem dentro do campo. É importante observar também que, para Bourdieu, um capital pode se valorizar ou desvalorizar no interior do campo. Se ele for mal utilizado, este capital tende a se desvalorizar. Se ele for bem utilizado, este capital tende a se valorizar. Por exemplo, se um governante que tem alta popularidade se recusa a comprar vacina para o combate ao Covid, o capital deste governante tende a se desvalorizar. Mas, se estrategicamente, ainda que seja desfavorável às vacinas, este governante, se compromete a comprar vacinas, o capital dele tende a se valorizar no interior do campo político. Tudo vai depender de como cada indivíduo ou grupos de indivíduos, utilizam este capital. Daí que dirá Bourdieu, esta estrutura que está na origem das estratégias destinadas a transformá-la também está sempre em jogo. As lutas, cujo espaço é o campo, têm por objeto o monopólio da violência legítima, autoridade específica, que é característica do campo considerado, isto é, em definitivo, a conservação ou a subversão da estrutura da distribuição do capital específico. Parece complicado, mas não é. Bourdieu quer dizer o seguinte: no interior do campo, os indivíduos mobilizam o seu capital.
Só que esta força do capital não é uma força física, é uma força simbólica. Significa que os indivíduos, eles atuam por mecanismos de legitimação da sua ação. Então, o dominante, ele legitima por meio de vários construtos, que pode ser o campo discursivo, determinadas práticas que executam, ele legitima a sua dominação, que é aceita por aqueles que não detêm os mesmos capitais, como sendo uma dominação com, vamos dizer assim, como sendo uma dominação que tem direito a existir. Já aqueles que estão entrando no campo vão procurar desenvolver outros mecanismos de violência simbólica, outras estratégias de convencimento e de legitimação para demonstrarem àqueles que já estão no campo que eles possuem o direito de pertencerem àquele campo. Daí que vai dizer o Bourdieu que esta estrutura, que está na origem das estratégias destinadas a transformá-la, também está sempre em jogo. As lutas cujo espaço é o campo têm por objeto o monopólio da violência legítima, que é a violência simbólica, o mecanismo da violência simbólica, que é característica do campo considerado. Significa que cada campo ele vai ser marcado por uma violência simbólica, por um mecanismo de violência simbólica específico. Isto é, este mecanismo vai possibilitar a conservação ou a subversão da estrutura da distribuição do capital. Lembrando sempre que este campo é um campo em disputa, portanto, os capitais também são capitais em disputa. Capital específico quer dizer que o capital vale em relação a um certo campo, portanto, dentro dos limites deste campo, e que ele só é convertível em outra espécie de capital sob certas condições. Lembrando aqui que um capital pode se valorizar ou desvalorizar, e que cada campo possui capitais específicos, exige capitais específicos a serem operacionalizados. Não é qualquer tipo de capital que pode ser utilizado no interior de um determinado campo. Prossegue Bourdieu observando que aqueles que, num estado determinado de relação de força, monopolizam mais ou menos completamente o capital específico, que é fundamento do poder ou da autoridade específica característica de um campo, tendem a estratégias de conservação. Significa que quem detém mais capital no interior de um campo e que sabe utilizar aquele capital tem mais probabilidade de conservar a sua posição do que aquele que não detém as regras do jogo no campo e não detém também os capitais necessários ao campo, e que tenta conquistar posições do campo. É muito mais, a probabilidade pende muito mais para aquele que já detém o capital do que para aquele que não detém o capital. Do mesmo jeito que a probabilidade tende muito mais para aquele que sabe usar o capital que possui do que aquele que não sabe utilizar o capital que possui. Dirá ainda Bourdieu a respeito dessas estratégias de conservação, que os mais jovens, ou seja, aqueles que chegam depois ao campo, terão mais dificuldades de conquistarem espaços neste campo, ao passo que aqueles que estão no interior do campo terão mais condições de dominarem aquele campo. Aqueles que chegam ao campo, eles tentam desenvolver estratégias de subversão. Significa mudar as regras do jogo. Ou, como diz o Bourdieu, tentam provocar no interior do campo uma certa heresia. É a heresia enquanto ruptura com aquela estrutura. Heresia, neste sentido, está colocada na forma de que aqueles que chegam tentam romper com aquilo que está consolidado e instaurar novas disputas no interior do campo, um novo jogo no interior do campo. Outra propriedade do campo
vai dizer Bourdieu? Outra propriedade menos visível é que todas as pessoas que estão engajadas num campo têm um certo número de interesses fundamentais. E estes interesses são interesses comuns, a saber, tudo aquilo que está ligado à própria existência do campo. Significa o que isto? Significa que aqueles que entram no campo não estão querendo destruir o campo, apenas querem participar em condições mais favoráveis do campo. Do mesmo modo, aqueles que estão no campo, não passa por eles a ideia de destruir aquele campo. Eles querem preservar a estrutura daquele campo, só que com eles continuando a ser dominantes no campo. Então, entre ambos há uma estratégia comum, que é a de preservar o campo. Só que uns querem conquistar as posições no campo e outros querem preservar ou ampliar sua posição no campo. Daí que esta luta, ela pressupõe um certo acordo entre os antagonistas, uma vez que os antagonistas não estão a fim de destruir o campo. É o que acontece, por exemplo, quando olhamos para o Congresso. O Congresso, ele tem uma disputa interna. No entanto, todos os partidos que fazem parte desta disputa não estão a fim de destruir o Congresso. Eles estão a fim de estabelecerem posições no interior do Congresso. Não passa pela cabeça de nenhum deputado, seja ele do PT, MDB, PCdoB e assim por diante, destruir o campo. Daí que eles sempre vivem falando que o Congresso tem uma forma democrática de agir e que, embora existam divergências internas, todos eles estão favoráveis à preservação da democracia. Significa que todos os agentes disputam espaços, mas eles não querem destruir internamente aquele campo. Eles querem apenas que as correlações de forças no interior daquele campo sejam distintas para uns e para outros. Uns querem preservar, outros ampliar as suas posições. Dirá Bourdieu a respeito desta questão que outra propriedade menos visível de um campo é que todas as pessoas que estão engajadas num campo têm um certo número de interesses fundamentais em comum, a saber, tudo aquilo que está ligado à própria existência do campo. Daí a cumplicidade objetiva subjacente a todos os antagonismos que existem no campo. Esquece-se que a luta pressupõe um acordo entre os antagonistas, que é o acordo, por exemplo, entre deputados de diversos partidos, sobre o que merece, um acordo sobre o que merece ser disputado, que é um fato escondido por detrás das aparências. Ou seja, quando vem a público, tem-se a impressão de que todos eles estão se engalfinhando no Congresso. No entanto, tudo aquilo ali é um jogo de cena, uma vez que todos eles estão interessados em manter as regras do campo, o jogo que se joga no campo. Os que participam da luta contribuem para a reprodução do jogo, contribuindo mais ou menos completamente, dependendo do campo, para produzir a crença no valor do que está sendo disputado. Então, todos eles, embora tenham suas posições distintas, acabam colocando uma crença comum, a defesa da democracia. Brigam, 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 disputam, 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 e todos eles caem sempre na vala comum, que é de defender a democracia ou ressaltar a importância da democracia contra a ditadura. Isso não quer dizer que não seja importante defender a ditadura, a democracia contra a ditadura. Mas o que se está colocando aqui é que, embora eles estejam disputando, se produza aquela ilusão de que eles são profundos antagonistas, na verdade, ao defender a preservação do campo, esse antagonismo é muito mais aparente no essencial, é muito mais é muito mais formal do que real. Os que participam da luta contribuem desta forma
para reproduzir, para a reprodução do jogo, contribuindo mais ou menos completamente, dependendo do campo, para produzir a crença, portanto, a ilusão, no valor do que está sendo disputado. O valor que se disputa hoje, por exemplo, é o da democracia. Vários partidos sempre vão para a televisão para reafirmarem o mesmo discurso. Temos nossas diferenças internas, mas todos nós estamos aqui para defender a democracia. Os recém-chegados devem pagar um direito de entrada, que consiste no reconhecimento do valor do jogo. Significa que um deputado que entra no Congresso, ele tem que se adequar às regras do jogo. Ele não pode atuar, por exemplo, como uma figura tresloucada, achando que pode fazer o que quiser dentro do Congresso. Caso ele faça isto, ele não será reconhecido, por exemplo, como um dos pares ou como um daqueles membros que vai jogar o jogo. Daí que muitas vezes candidatos que acabam ganhando e vão para o Congresso com as propostas mais tresloucadas ou então com formas de ação as mais estapafúrdias e as mais exóticas possíveis, acabem sendo expulsos ou acabam tendo o mandato cassado. Por quê? Porque eles não estão incorporando as regras do jogo. Eles estão querendo atuar e criar regras que não são as regras que fazem parte daquele determinado campo. Daí que os recém-chegados devem pagar um direito de entrada que consiste no reconhecimento do valor do jogo. A seleção e a cooptação dão sempre muita atenção aos índices de adesão ao jogo, ou seja, se aquele deputado ele vai estar em sintonia com as regras do campo, ou se aquele deputado ele está totalmente alheio às regras do campo. Pode ser um deputado, pode ser um vereador, pode ser um senador, e daí por diante. É necessário saber se aqueles que estão entrando têm um conhecimento dos princípios de funcionamento do jogo, porque se eles não tiverem este conhecimento, terão de aprender, e se não aprenderem, estão fora do jogo. Cedo ou tarde, cairão fora do jogo. Desta forma, aqueles que estão chegando são levados às estratégias de subversão que, no entanto, sob pena de exclusão, permanecem dentro de certos limites. Significa que, quanto menos eles seguirem as regras daquele campo, mais eles estarão ameaçados de serem expulsos daquele campo. Eles só permanecerão naquele campo se eles conseguirem atuar dentro de certos limites aceitáveis por aquele campo. E, de fato, as revoluções parciais que ocorrem continuamente nos campos não colocam em questão os próprios fundamentos do jogo. Você pode, por exemplo, trocar a presidência da República de um PT para um PSDB. São partidos distintos, mas todos eles terão que estar em sintonia com os próprios fundamentos do jogo. Senão, nenhum nem outro vai conseguir tocar à frente à presidência. Todas as vezes que você fere as regras do jogo, você vai ter o questionamento a respeito daquelas individualidades que, em determinado momento, estão ocupando a posição de dominantes no interior do campo. Daí que, mais uma vez, Bourdieu volta à ideia de que, no campo, o jogo está sempre sendo continuamente jogado. É necessário, portanto, vai concluir Bourdieu, que haja um conhecimento prático dos princípios do jogo. É necessário aprender, dentro da estrutura do campo, quais são as regras que comandam aquele campo. Os que já estão no campo sabem quais são as regras, mas os recém-chegados não sabem nem quais são as regras, nem como foram construídas estas regras. E, para que eles permaneçam no campo, é necessário que, a cada momento, eles ganhem as condições para jogar o jogo, para fazer a disputa. Ainda que esta disputa, sempre é bom lembrar, ela aparentemente é uma disputa que
tem por finalidade destruir o campo. Efetivamente, estas disputas, elas são feitas para preservar o campo, apenas mudando aqui ou acolá certas determinações que em determinado momento regem aquele campo no qual a disputa está sendo realizada. São estas as considerações, pelo menos as considerações fundamentais a respeito do campo, que Bourdieu coloca neste pequeno texto chamado Algumas Propriedades dos Campos. Espero que tenham gostado da discussão, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui sempre em defesa da sociologia. Até uma próxima.